Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que nós estamos novamente colocando a nossa mensagem, né? A mensagem de Deus, a Igreja Unida. Então eu espero os irmãos entrarem no Facebook, entrarem aí nessa live, né? Para que a gente possa iniciar essa ministração. É muito bom a gente estar sempre ligado nas notícias de Deus, o que Deus tem colocado para nossas vidas, né? Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas a partir do momento que a gente realmente se entrega, né? Que nós vivemos numa época, num tempo em que está existindo muitas dificuldades, né? Então todas essas dificuldades nós temos que buscar força em Deus. Então hoje nós vamos falar nesta ministração sobre uma força sobrenatural para as nossas vidas, para a gente poder caminhar, porque nós vivemos uma falta de Deus. As pessoas não estão ligadas em Deus. As pessoas estão meio... eu não sei se estão desligadas, se estão... o inimigo está agindo muito na vida das pessoas, que as pessoas não estão buscando Deus como se deveria, né? A gente está vendo o inimigo agindo, no caso de uma mocinha, de uma criança de 11 anos, né, que tentou se matar em função de um jogo na internet. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma enxurrada de ação do maligno sobre a vida do povo, né? E a única ferramenta que nós temos para poder vencer essa batalha é se revestir do poder de Deus. Porque quando nós nos revestimos do poder de Deus, nós conseguimos combater essa situação, né? Nós conseguimos passar por essa situação. Então você que é o sacerdote da sua casa, ou a sacerdotisa da sua casa... Quem é o sacerdote? Quem é a sacerdotisa? Aqueles que entendem o plano de Deus e colocam em prática na vida, na própria vida e na vida da família, né? Então, eu me considero um sacerdote da minha casa. E você também tem que se considerar. Porque, às vezes, o sacerdote nem é o pai da casa. Às vezes é um varão, um filho, uma pessoa que se entregou para Jesus verdadeiramente, porque muitas pessoas hoje em dia falam assim, não, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou de Cristo, tal. Mas vai existir dificuldades que a gente vai esquecer dessa declaração. Então nós não podemos esquecer dessa declaração, quando nós declaramos que nós somos de Cristo, né? Então, por isso que a palavra, a ministração de hoje, eu creio que vai falar grandemente ao seu coração, como falou ao meu, quando eu estava aqui meditando nessa palavra, quando eu busquei uma resposta para a situação que nós passamos, que todos passam, né? Todos passam por uma dificuldade nesse mundo, né? Eu creio que se as coisas fossem tudo certinho, tudo do jeito que a gente quer, não teria graça a gente pensando neste mundo aqui. Mas para Deus ele tem a perfeição. Deus tem a perfeição sobre as nossas vidas. Porque quando nós olhamos que a luta que nós estamos passando, ele já passou muito mais do que nós passamos, porque ele passou por morte de cruz. Ele derrotou o inimigo naquela cruz.
Então, quando ele morre na cruz, parece que é o fim, mas ali era uma vitória que estava acontecendo. Então, nós hoje temos que buscar força em Deus para quê? Para que a nossa vida ela seja pautada pela fé. E as coisas que vêm do contrário, as coisas que vêm do inimigo, para querer derrubar a nossa família, para querer tirar nós da presença de Deus, elas caem tudo por terra. Por quê? Porque nós adquirimos força no Senhor. E a força que nós adquirimos no Senhor está na palavra dele mesmo. Um versículo, irmãos, que você medita na sua casa, por isso que nós falamos sempre, medite na palavra de Deus. Um versículo, ele vai trazer muito conteúdo para a gente aplicar na nossa vida. Então, nós vamos ler só um versículo no início, que é a palavra-chave desta pregação, e nós vamos meditar juntos nessa palavra. E aí, irmãos, nós arrumamos uma situação onde que essa ação que vem para querer destruir, que é a falta de alguma coisa, a ansiedade, a dificuldade em conquistar, a dificuldade em entender o plano de Deus, a dificuldade e a dúvida sobre a palavra de Deus, essas coisas é o inimigo que vai pondo. O inimigo vai pondo. Porque você e eu, nós somos formados na perfeição do Senhor. Nós somos formados na perfeição. Então, por que o homem ele caiu? Por que o homem ele desviou do caminho que Deus tinha preparado para ele? Porque logo no início Deus tinha o plano de tudo. Deus sabe todas as coisas. Por um homem lá apareceu o quê? Foi instituído o quê? O pecado. Então esse pecado que foi instituído por um homem foi absolvido e liberado, dando liberdade através de outro. Então o Adão veio o pecado. Outro homem que veio para abolir o pecado se chama Jesus Cristo. Então, irmão, não existe nessa ponta de imaginando uma linha imaginária, não existe outra ramificação. Lá onde existiu e aqui onde é a solução. Deus colocou Jesus Cristo para nos dar a solução, para que nós pudéssemos buscar força nele. Jesus Cristo, ele que foi morto e ressuscitado e hoje vive eternamente, vive à destra do Pai, mas ele deixou a vida dele dentro do nosso coração. Ele está dentro de mim, dentro de você, representado pelo Espírito Santo dele. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então, hoje eu peço que você abra o seu coração, que você olhe para a sua vida e verifica que você não precisa mais nada além de Jesus. Porque Jesus é a solução, ele é a porta, ele é o pão, ele fala que a palavra dele é que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a porta que nós temos, que ela é aberta para nós, ele é a porta. Então Deus ele se faz em multiformas de bênçãos na nossa vida. E ele fala que o principal de tudo, que ele é o caminho. Então o caminho para a gente poder chegar até a salvação, para a gente ter as nossas coisas ainda nesse mundo aqui, é em Jesus. Jesus ele tem. Eu vou falar uma coisinha para vocês, que diante de uma luta que eu estou passando, que eu passei, estou passando, que a gente sempre passa, nas lutas que nós começamos a observar mais as coisas. E Deus ele coloca pessoas para falar sobre algo que você precisa ouvir. Então eu tinha uma luta interior que eu precisava de força do Senhor. E com as pessoas com a qual eu conversei, uma falou uma coisa que estava falando uma coisa totalmente diferente daquilo que eu precisava. Mas uma das coisas que ela falou, Deus me alertou. E quando eu fui falar com a outra pessoa, ela me alertou de outra. Então nós temos que estar atentos às coisas de Deus. Deus é nos pormenores. Ele é perfeito. Então ele traz a solução para a sua vida. Nessas condições. Né? Então por isso que nós cremos na palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz. É o próprio Deus falando. É a boca de Deus. É Jesus Cristo dando a mensagem para nós
podermos continuar, para nós vencermos as lutas, as batalhas, tudo que vier contra nós vai cair. Por quê? Porque o nosso Deus é forte, o nosso Deus é uma muralha, nosso Deus é poderoso. Amém? Quando eu falo nosso Deus, estou falando o seu Deus. Esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse que Deus é o Deus da Bíblia. O Deus que foi revelado através da palavra. Porque se não fosse a palavra, a gente não tinha a revelação dele para nossas vidas. Amém? Eu creio que todos já estão conectados. Esse início que a gente conversou agora foi algo que Deus colocou no meu coração no decorrer da primeira a saudação que eu dei, né? E Deus falou isso com a gente. Eu creio que Deus é poderoso para fazer ainda muito mais para nós através dessa palavra. Amém? Então eu cumprimento a igreja, a todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e o versículo 11. Diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém? Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós requeremos teu santo nome, Pai. Nós necessitamos da sua presença, nós invocamos o seu santo nome para que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações. Eu sei, Pai, que o Senhor vai atingir aquele que realmente está disposto, Senhor, a ouvir e a praticar a sua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, alcança aquele que ainda está em dúvida. Alcança aquele que acha que a dificuldade dele é maior do que dos outros. Alcança aquele que ainda não se entregou verdadeiramente para o Senhor. Pai, cuida de quem está ouvindo, Pai. Absorve, Senhor, a situação de cada um e ouve, Senhor, as orações do seu povo. Eu creio que todas as pessoas que vieram te buscar, vieram querer essa ministração, estão assistindo esse culto, Pai. Esses é os que vão receber de Ti, Pai. Que em primeiro lugar, Senhor, nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, abrindo nosso entendimento, Pai, para que nós possamos fazer um propósito que é previsto para nós, Senhor. Que o Seu propósito que é previsto para nós possamos, Senhor, receber e praticar, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoe a todos que estão assistindo, abençoe aqueles que ainda vão assistir esta live, este culto, Senhor, que nós damos graças a Ti, Senhor, glórias a Ti por esta oportunidade, Pai. Então, em nome de Jesus, eu me coloco na Sua presença, Senhor, na Sua dispensação, Senhor, que o Senhor possa me usar como Teu servo, Pai, que Teu Espírito Santo me use, Senhor, para eu poder ministrar e levar a Tua palavra, a necessidade de cada um, o alimento espiritual de cada um, aqueles que estão precisando, que vão receber, Pai, porque eu creio que eu falando, as pessoas vão receber e eu já estou recebendo também, porque o Senhor é perfeito, o Senhor vai agir com a Sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Então nós Te louvamos, Pai. Eu e a igreja, nós Te louvamos, Pai. Eu e os irmãos, Senhor, aqueles que realmente se entregaram para Ti e aqueles que ainda vão se entregar, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém. Você que está aí desse outro lado, diga amém. Porque quando nós falamos amém, nós concordamos que nós somos os adoradores do Senhor. Amém? Então, irmãos, como eu vim no início falando, né? Nós precisamos de força para caminhar. Nós precisamos que Deus nos coloca em posição. É como se fosse um homem cuidando de algo, cuidando de uma criação,
e ele precisa de uma direção, ele precisa de um mapa para ele seguir, ele precisa como que eu posso dizer? Ele precisa de uma força maior, é uma força espiritual, porque o homem que é nascido nesse mundo, que ele está nesse mundo, eu sempre falo isso, ele é peregrino nesse mundo. Esse mundo não nos pertence. Então, o que nós almejamos é algo maior do que as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo vai nos trazer depressão, vai nos trazer insatisfação, nós vamos ficar chateados por coisas que nós não vamos conquistar, porque as coisas do mundo... Deus, ele sabe, ele colocou a gente no mundo para a gente saber o que era o mundo, o que era Deus, o que era o mundo espiritual e o que era o mundo natural. Então, essas coisas às vezes que nós não conquistamos nesse mundo, é porque nós, se conquistarmos, nós vamos perder a nossa salvação, nós vamos perder a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, irmãos, essa palavra de Atos, o apóstolo Paulo aqui dizendo... Deus falando sobre a vida do apóstolo Paulo, para você entender a situação que se encontrava, né, nesse capítulo 22 e no 23 e no 22 também, é uma história onde Paulo, ele tinha sido convertido ao Senhor e ele estava mostrando para as pessoas, testemunhando a graça de Deus sobre a vida dele, e estava pregando o evangelho de Cristo. A caminhada dele era para pregar o evangelho de Cristo. Aquele que outrora era perseguidor da igreja, agora não, agora ele pregava o nome de Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, nós vemos, eu mesmo, quando eu não tinha me convertido verdadeiramente, eu criticava as pessoas que andavam com uma Bíblia, que iam para um culto, que iam para uma igreja. Eu criticava. Mas hoje eu vejo que eu era tão cego. Eu vejo que as escamas que tampam a visão espiritual de um homem estavam sobre minhas vistas. Como pode estar na sua hoje? Como pode estar fazendo com que você não enxergue e não entenda a pregação que vai ser colocada, a ministração da palavra que vai ser colocada para você? Porque nós andamos e precisamos andar. Nós não podemos ficar parados. Então, nessa caminhada da vida que está proposta para nós aqui, nós temos duas bases que nós temos que colocar dentro do nosso coração. Ou nós andamos com o nosso próprio braço, ou com o nosso próprio entendimento, e nós acabamos num abismo, num buraco, numa situação que não tem mais solução, ou nós andamos no caminho de Deus, onde há promessa, onde há liberdade para que nós possamos viver em paz, onde Deus protege os seus escolhidos, onde Deus ele mostra na sua palavra como caminhar, como nós devemos usar a palavra e o poder de Deus a nosso favor. Então nós temos essas duas diretrizes. Ou nós caminhamos com Deus ou não. Não existe meio termo, irmão. Não existe aquela situação onde eu estou com um pé com Cristo e um pé no mundo. Se eu tiver com um pé em Cristo e um pé no mundo, o pé que está em Cristo vai estar muito firme e o outro ele vai cair. E nesse momento que o outro cai, a tendência é se enterrar no mundo, é ir para o mundo e perder a glória de Deus. Ai, mas pastor, você fala que o mundo é isso. Não, o mundo tem muitas coisas boas, irmãos. Mas a Bíblia nos orienta que nós temos que apartar das coisas do mundo. A Bíblia fala que tudo é lícito. Mas nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que não convêm, tem coisas que eu tenho que olhar para a minha vida e colocar para o Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor está comigo nesta? Se eu for tomar determinada atitude, o Senhor vai estar comigo? Porque a palavra de Deus fala aqui, na noite seguinte que Paulo foi preso. Que Paulo foi preso, irmãos, por quê? Porque ele mostrou a conversão dele, ele mostrou que ele era de Cristo. Então, irmãos, ele foi preso por causa disso naquela época.
Porque os fariseus, os homens daquela época da lei, eles não aceitavam que Jesus vinha para ser um rei, para ser o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eles não criam que ele era o Messias. Então aqueles que começaram a fé em Jesus eram perseguidos. E Paulo era perseguido a ponto de estar preso nessa época. Porque Paulo, se a gente começar a olhar um pouquinho para trás, Paulo no caminho de Damasco foi para prender cristão, foi para colocar eles na cadeia, tirar eles da presença de Deus. E o Senhor Jesus apareceu para ele. Ele indo fazer algo mal. O Senhor Jesus apareceu. E você conhece a palavra. Que ele apareceu como se fosse uma luz. E o próprio apóstolo Paulo reconheceu ele como Senhor e disse: Senhor, o que tu queres? Ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então assim, esse momento, Jesus aparece para ele em uma outra situação. Eu creio que pela palavra, quando aqui não está dizendo, mas pela palavra, pelo contexto da palavra, quando estava Paulo e Silas presos, eles louvavam e oravam ao Senhor. Eu creio que não devia de estar diferente Paulo aqui nesta masmorra, nesta fortaleza, nesta prisão, nessa escuridão que ele estava. E a Bíblia fala que apresentou-lhe o Senhor chegou ao lado de Paulo. O Senhor chega ao seu lado, irmãos, quando mais você necessita, quanto mais você precisa, o Senhor chega ao teu lado. Porque eu tenho vivido isso. Não existe dificuldade que você passa que Jesus não te alivie. Mas só que você tem que fazer de uma forma de entrega, de confiança no Senhor. Eu creio que Paulo, preso aqui, jamais ele blasfemou o nome do Senhor, jamais ele falou: não, eu não vou mais pregar esse evangelho, eu não vou mais pregar o evangelho do reino, porque eu vou ser crucificado, eu vou ser perseguido, vão me machucar. Então, irmãos, hoje, na situação que você se encontra aí, de repente você está dentro da sua casa, mas dentro da sua casa, a sua vida é uma prisão, a sua mente está presa, a sua boca não louva mais o Senhor, o seu coração não está mais cheio, engrandecido do poder de Deus, porque quando nós não estamos cheios do poder de Deus, aquela coisa que vem, que te dá aquele alívio, quando você abre sua boca e fala assim: Senhor, o seu nome é glorificado. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao seu nome. Isso, irmãos, faz com que a luz de Jesus, ela resplandece em você. Então, às vezes nós estamos assim. Estamos presos, não numa cadeia, mas numa vida de querer ter. E Jesus está falando para nós: seja meu servo. Quando você for meu servo, automaticamente você vai ser filho. Porque aquele que se entrega, que entende a palavra, que vai adiante, ele vai recebendo as direções do Senhor. E hoje a direção do Senhor para a sua vida é que você que está aí, com a dificuldade que você tem, você está parado aí, mas Jesus está do seu lado. Jesus está aparecendo para você, mostrando que Ele está se apresentando para você como solução para o seu problema. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Mas o que eu estou passando, você também não sabe. Que todos nós passamos. Eu já falei na última ministração que pastor não é super-herói. Pastor passa as mesmas dificuldades até que os outros, e até maiores, porque o pastor ele bate em guerra. É um soldado que bate em guerra. Ele cutuca o inimigo, expulsando, tirando ele da frente daqueles que ele ama, daqueles que ele realmente está zelando, que são as ovelhas, que são os seus entes queridos, aquele que realmente ora pela sua família e acredita no poder de Deus, acredita que vai ser mudada, as coisas vão ser mudadas através da oração do pastor, da intercessão. Por isso, irmãos, que você ora pelo seu pastor, ama seu pastor,
A gente recebe várias citações dos irmãos que falando disso, né? Dando crédito à pregação, falando sobre o servo do Senhor. Então, irmãos, nós, trazendo a palavra para o nosso entendimento, não existe dificuldade que o Senhor, estando do seu lado, você não venha a ser solucionado. Não existe. Tá? Mas eu confiei no Senhor Jesus, mas eu perdi meu ente querido. Mas, meu irmão, esse seu ente que você perdeu, ele estava em Cristo. A minha preocupação é saber se meu ente que eu perdi, ele estava em Cristo ou não. Porque se ele está em Cristo, é o plano de Deus. E aí, o que Deus faz? Ele consola o meu coração. Então, a minha oração para você, que perdeu o seu ente querido, é que Deus console o seu coração. Porque Deus é misericordioso. E o plano dele é perfeito. Então, nós temos que entender que ele está do nosso lado. Mas só que nós temos que dar a mão para ele. Jesus, ele não invade. Ele não invade. Ele se achegou aqui. Se apresentou e disse, Paulo. Ele chamou ele pelo nome. Chegou até ele. Chegou até você. E aí, o que você fala hoje? O que você fala para o Senhor hoje? Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho que ser servido, Senhor? Ou eu tenho que servir? Eu tenho que plantar ou só tenho que colher? Senhor, eis-me aqui. Estou aqui pronto para fazer a tua obra. Então, irmãos, a palavra veio de uma forma onde o Senhor se apresentou para Paulo, como eu estou dizendo que se apresentou para você hoje também, e disse, Paulo, tem ânimo. Tem ânimo. Ter ânimo, irmãos. Ter ânimo é o quê? É ter coragem. É buscar força. É ter força. A força que vem do Senhor. Então nós buscamos essa força. Por quê? Porque se você for ver a situação de Paulo, não é diferente da sua. Pode ser outra situação, mas não é diferente da sua. Porque Paulo, ele estava o quê? Sendo perseguido. Estava preso porque falava do nome de Jesus. Ele estava sendo... se você ler a palavra, além de ele estar preso, os judeus intentavam a morte, estavam fazendo de um jeito para que ele fosse levado para um determinado lugar para ser julgado. Para quê? Para eles interceptarem no meio do caminho e matassem ele. A Bíblia fala que eles estavam fazendo um propósito dizendo o seguinte: enquanto Paulo não morrer, a gente não vai comer nada. A Bíblia fala, é uma conspiração que eles fizeram contra Paulo. Mas só que existe um mover de Deus grande em cima da vida de Paulo e em cima da sua vida também. Por quê? Porque Paulo estava preparado ali, porque ele tinha a presença de Deus. E aí, o que acontece? Toda essa luta, toda essa perseguição que ele estava sentindo, existia um combate. O Senhor falou para ele, olha, tem de bom ânimo, tem de coragem, tem de força, porque eu vou levar você, eu é que faço tudo, eu que vou te dar a solução para o seu problema. Então Paulo, crendo nesse poder, o que ele fez? A situação que estava acontecendo com ele naquela época era o seguinte: o sobrinho dele, que era o filho da irmã, foi diante do governador, eu esqueci o nome, foi diante da autoridade e falou que os judeus estavam intentando a morte dele. E aí o que acontece? O que Deus faz? Irmãos, ele pega Deus, ele coloca um exército para cuidar de Paulo, para levar ele no caminho. Então, o que nós tiramos de força nisso? Porque o inimigo ele pode tentar contra a sua vida, mas Deus coloca um exército para tirar. Deus coloca um exército para mudar a sua situação. Aquilo que está parecendo que está perdido para você,
aquilo que está demonstrando algo que de fracasso, algo que você vai ser envergonhado, isso aí é o inimigo que coloca na sua cabeça para você cair cada dia mais. Mas o Senhor está aqui para te levantar, está mandando dizer para você que Ele vai te levantar na força dEle, porque Ele fala assim, tem ânimo, ânimo é Ele que dá. O Senhor Jesus disse também isso, quando Ele falou assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele deixou escrito também em outra forma. Por quê? Porque nós às vezes somos limitados a fazer as nossas coisas porque a nossa fé é pequena. Então, irmãos, quando nós acreditamos numa palavra dessa, que o Senhor se apresenta, que o Senhor fala, tem ânimo porque eu vou te fortalecer. Ele ainda fala assim, ó, porque de mim deste testemunho em Jerusalém. Assim importa que dê testemunho também em Roma. Ele está dizendo para você, o que você fez até agora, o testemunho que você deu até agora é pouco da grande glória de Deus que tem para a sua vida daqui por diante. Deus tem algo grande para você, que você vai testemunhar o poder dele. As pessoas vão olhar em você o poder de Deus. Ó, tá dando até arrepio aqui, ó. Deus vai dar para você algo poderoso, que você vai ficar olhando para trás e vai olhar para trás só para ver a vitória, para ver o que era antes e o que está agora. Não para se basear, não. Para você olhar o que Deus é poderoso para fazer. Ele está falando para nós, olha, eu vou dar a condição para você continuar. Eu não vou deixar você abatido. Eu não vou deixar você prostrado. Eu vou levar você adiante. Quando você olha para a palavra de Deus, que acontece? Roma era um lugar de idolatria. Roma é um lugar que as pessoas só pensavam em si próprias. Era aquela coisa do eu posso, eu consigo. E andavam todos fora da lei, dentro do pecado. É a mesma coisa quando Jonas é mandado para ir para Nínive. Nínive era um povo que era doente, que precisava de Deus, como Roma precisava também. Então nós precisamos de Deus, que nós estamos numa situação com dificuldade. Então, quando Paulo é designado para ir para Roma, veio na minha cabeça, até meditando ontem, na oração que nós tivemos na igreja ontem, que Jonas, ele não quis ir para aquele lugar, porque aquele lugar era um lugar horrível, era um lugar de perdição, e ele não quis. Mas o Senhor fez ele entrar numa boca de um peixe e foi lá, e aquela cidade foi salva. Por quê? Porque um se colocou em posição. Naquela hora era Jonas. Agora aqui Paulo, ele foi para aquele lugar, irmãos, mas a palavra diz que ele foi prisioneiro. A palavra fala que ele foi prisioneiro. Ele passou por luta, que o barco afunda, como que é? Esqueci o nome. Naufrágio. Ele naufragou, só que ele mesmo, ele sabia que Deus, quem era Deus na vida dele. Porque ele fala mesmo na palavra que o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, que ele fala lá em Filipenses 1:21. O morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele estava naquele barco e ele disse para o povo, olha, para os comandantes, para quem estava lá, o chefe lá que estava levando eles da centurião, as pessoas que eram que estavam sobre a responsabilidade de Paulo como prisioneiro, fala assim, olha, nenhuma pessoa vai morrer. O barco vai destruir, mas nenhuma pessoa. Você, numa situação dessa, que perseguido, preso, vão te tirar de um lugar, te dando ciladas contra a sua vida. Você tem um exército poderoso te protegendo, que Deus colocou. Aí você vai num barco que eles já tinham falado que não podiam sair, mas Paulo falava, não, o Deus que eu sirvo,
Ele vai livrar a gente dessa situação, porque foi designado para mim que eu não ia ficar amarrado, que eu não ia ficar parado, que aqui nessa prisão não ia ser o último dia da minha vida, e sim, eu iria de encontro ao propósito de Deus, eu iria de encontro ao chamado de Deus, que era testificar em Roma, o que teria testificado em Jerusalém. Então, irmãos, o que você está hoje aí parado, achando que você não serve para nada, que você é um obreiro, ou você é uma ovelha que ainda não despertou realmente para a obra de Deus, que ainda está com o pé na igreja, um pé com Cristo, um pé no mundo. Então, irmãos, vai chegar um momento que a perna não vai aguentar. É a mesma coisa que a gente fala de um passo maior que a perna. Então, a Bíblia fala isso, que a gente tem que estar com nossos pés fundamentados na rocha, para que a gente chegue até Roma para pregar como Paulo chegou, para que a gente chegue até o objetivo que Deus tem preparado para mim e para você. A força de Jesus nesse versículo, primeira coisa que ele fez, ele se apresentou. Jesus estava ao lado de Paulo, como Jesus está ao lado de você. Aí depois que ele se apresentou, ele deu uma ordem: tem de ânimo. Ele fez o quê? Ele fala com você. Jesus fala com você. E depois, o que ele fala? Importa que você vai dar testemunho em Roma. Ele está falando para você, ó, não está acabando sua vida aqui não. Você vai adiante. A sua vida vai adiante. As coisas que estão dando errada hoje, elas vão dar certo lá na frente. O que está dando errado hoje, aqui, é porque algo tem de ser acrescentado na sua vida. A sua fé tem que aumentar. A sua vida tem que tem que prosperar no Evangelho. Para quê? Para que você chegue até o fim. Então, irmãos, quando nós temos um fundamento que a vida de Paulo está mostrando para nós aqui, nós temos que entender naquela passagem que Jesus fala, que o nosso alicerce tem que estar sobre a rocha. A Bíblia fala assim, quando ele está sempre falando conosco, ele tem uma direção para os nossos caminhos. E ele fala conosco, quando ele falou, tem de bom ânimo. E ele garante o nosso caminhar. Então o nosso caminhar está garantido quando Jesus, ele falou, ele declarou. E quando Jesus declara, nós acatamos a declaração de Jesus. Então, a palavra é essa. Assim importa que você dê testemunho em Roma. Então, quando a nossa vida está pautada não, quando a nossa vida está fixa, com nossos pés firmes na rocha, que é Jesus Cristo, vai de encontro àquela palavra que fala que a casa, quando ela é fundamentada na rocha, vem o vento, vem os rios, pode vir qualquer situação com ímpeto sobre aquela casa, e aquela casa se mantém firme. Então nós somos essa casa que tem que se manter firme, acreditando que Deus tem algo poderoso para continuar. Deus tem algo planos dele para a nossa vida. Então, irmãos, se você está se achando que a sua vida não vai prosperar, ou você não vai alcançar aquilo que você está procurando, ou você tem muita dúvida sobre as coisas de Deus, tenha certeza. Porque todas as coisas que parecem contrárias, eu não sei se eu estou repetitivo, porque o vídeo parou, mas isso é muito importante, porque Deus está tocando novamente. Se você está perdido com alguma coisa que você acha que não vai acontecer, pode ter certeza, porque se você firmar seus passos em Jesus, Ele está deixando você passar por essa situação para que você tenha vitória. Então a vitória do Senhor, Ele está pautado no quê? Na nossa fé, na nossa condição de crer que através de um versículo da Bíblia, Ele trouxe muito poder para nossas vidas. A Bíblia fala que Paulo, quando foi para chegar até Roma, ele foi prisioneiro. E ele sendo prisioneiro, ele foi até o local
lá, vai falar lá no Atos 28, que ele chegou no local, os homens lá, eu vou até ler para você, os homens pegaram os prisioneiros e levaram para a prisão. E Paulo deixaram que ele ficasse ao seu bel prazer, que ele procurasse o lugar que ele quisesse ficar, apesar de uma supervisão de um guarda, de um soldado, mas ele procurou, e no entanto ele alugou uma casa. Irmãos, quando parece que você está indo para a prisão, que as coisas vão ser contrárias à sua vida, Deus está preparando algo precioso. Deus colocou ele numa casa. A Bíblia fala que ele pregava o evangelho do reino de Cristo, do reino de Deus. Ele pregava o evangelho, ele pregava a vida, pregava a salvação das almas. Então, irmãos, não tem nada que possa bloquear a sua vida diante dos propósitos de Deus. A Bíblia fala que o Senhor está o tempo todo com você. Você pode ir no mais profundo do inferno, ter a sua cama no Seol, que eles falam, que a Bíblia fala, e Deus vai estar com você, Jesus vai estar com você. Você pode estar no mais alto céu, Jesus vai estar com você. A Bíblia fala do que Ele faz para as nossas vidas em proteção. Quando Ele falou, tem de bom ânimo, por quê? Ele fala lá em... eu não sei direito a palavra, em Isaías, fala que se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se passarem pelos rios, eles não te submergirão. Se passarem pelo fogo, ele não te queimarás. Por quê? O Senhor está contigo. A Bíblia fala que o Senhor estará contigo até a consumação dos séculos. Então o Senhor é eterno. Então de repente nós estamos passando uma situação que nós estamos dando tchau para Jesus e vivendo a nossa vida mundana. E estamos dando tchau para Jesus. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos perdendo esta proteção. Nós estamos perdendo essa promessa que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Se é o seu caso, que você está fazendo bye-bye Jesus... Se você está procurando alguma coisa na Bíblia que conteste aquilo que Deus tem para a sua vida, não vai existir. Porque a palavra de Deus ela veio para quê? Para dar vida. E a vida que Ele está te dando hoje, Ele está falando assim, ó, eu estou contigo. Eu falo contigo. E eu vou dirigir os seus caminhos. Aleluias. Ele vai dirigir os seus caminhos, irmãos. Aí, eu vou colocar na parte que eu falei para vocês, que é Atos 28, 16. Ó, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas, aquele que tinha fé, aquele que tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que cria no poder de Deus para a salvação da alma, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que guardava. E no versículo 30 ele fala assim, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo. Ele recebia as pessoas para poder pregar o evangelho, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Irmãos, o que te impede de você aí na sua casa, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, se você levantar a sua mão e falar assim, eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor Jesus para a minha vida. Ou você que às vezes está na igreja, mas despertou hoje. Eu fiquei muito tempo na igreja, eu só fui despertar depois de um tempo. E Deus está falando aqui para nós. Não, há tempo para todas as coisas. Na Bíblia fala, há tempo para todas as coisas. Nós sabemos o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas a salvação da alma é hoje. A salvação da alma é hoje. Eu tenho que entregar hoje para Jesus. Eu não posso ficar pensando entre um pensamento e outro.
Eu tenho que me entregar para Jesus hoje. Hoje é o dia. A Bíblia fala que nós não vamos saber, só Deus é que sabe o dia e a hora. A Bíblia fala que quando os discípulos do Senhor, lá, as pessoas, os seguidores do Senhor foram seguir ele, uns desculpavam, falavam, não, eu comprei uma junta de boi, eu vou ter que testá-la. Ah, o meu pai morreu, eu vou ter que enterrar. Jesus fala assim, ó, deixa que os mortos enterram os seus mortos. Você larga tudo, carrega a sua cruz e me segue. Então, irmãos, ele não falou para você que você ia estar num carro importado de 2 milhões de reais e você ia seguir ele, não. Ele falou para você carregar a cruz. Carrega a sua cruz e segue ele. Porque as lutas vão vir, mas só que a força vai vir do Senhor. Se você quer ter a força do Senhor, se entrega para ele. Né? Paulo estava o quê? Estava lá numa angústia. Ele estava numa dificuldade. Só que o Senhor, ele é o Senhor bem presente na hora da angústia. Ah, mas quando eu estou na festa, quando está tudo bem, eu não tenho o Senhor? Também tem. Porque existe uma coisa chamada gratidão. Porque tudo que nós recebemos de Deus, nós temos que ser gratos a Ele. E se a gente não for grato ao Senhor, a gente é um dos mais miseráveis do mundo, porque Deus é poderoso. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Se você não viveu isso, se você não enxergou isso, tenta abrir seus olhos. Porque Deus tem grandes coisas. E nós que não enxergamos. Aquilo que eu falei no início. Eu estava com uma dificuldade. Um irmão veio falar alguma coisa. E naquilo que ele falou, nas entrelinhas, Deus falou comigo. Fui falar com outro. Ele trouxe outra mensagem nas entrelinhas que ele não sabia o que ele estava falando. Mas ele estava falando comigo e eu senti que Deus estava falando. Então nós temos que estar atento à voz do Senhor. Atento à voz do Senhor. E a voz do Senhor hoje para a sua vida é para você se reconciliar. Você que é um filho pródigo, que desviou do caminho. Ou que está desviando. Volta. Volta logo. Pode ser tarde demais. A Bíblia fala que aquele que está sujo, suje-se mais. Parece que ele está dizendo uma coisa cruel, mas ele está falando assim, olha, alerta. Aquele que é santo, santifica-se mais. Então, para a gente olhar, fazer um paralelo dessa coisa, Jesus é poderoso. Ele vai lá na prisão onde você está. Se é uma prisão espiritual, se é uma prisão material, se é uma dificuldade, se é uma falta de dinheiro, ele vai em todas. Não tem, ele é especialista em todas as coisas, né? Quando você precisa de resolver um problema elétrico na sua casa, lá que deu problema numa luz, alguma coisa, você vai chamar um eletricista. Mas quando você tem um problema da vida, você vai chamar Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer você diferente. Então eu faço uma pergunta para você. Se Jesus tem um plano para a sua vida, você aceita esse plano? Você aceita esse plano? Fala com Ele mesmo, Ele está presente. Se você está ouvindo a mensagem, já está eu, se você estiver sozinho aí, está eu e você, e Deus está com você. Porque nós estamos falando de Deus, você está ouvindo, mas você está entendendo, está no seu cognitivo. Então Deus está com você, Jesus está do seu lado. Então se entrega. Se você quer esse plano que Jesus tem para você, que ele fala lá em Jeremias, que o plano que eu tenho para vós é um plano de paz e não de morte. É um plano de paz. Então se você quer paz na sua vida, você não quer atrapalhar a vida dos outros, porque a partir do momento que o cristão ele se entrega verdadeiramente, ele já não é mais uma pedra de tropeço. Ele é bênção, né? A Bíblia fala lá pro Abraão, né? Se tu uma bênção, seja uma bênção. Porque Paulo era uma bênção. E Jesus veio do ladinho dele, ó. Paulo, o que você está passando agora é momentâneo.
porque o que eu tenho para você é grande. Então, eu estou garantindo a sua continuada. A sua vida vai continuar, porque eu tenho algo precioso. Então, se você quer esse algo precioso, viver o propósito de Deus na sua vida, se entrega para Jesus. Eu vou orar por você. Eu creio que os outros irmãos estão orando também, porque quando um está falando, os outros estão intercedendo. E você que às vezes está aí com uma interrogação na sua cabeça, você vai ser um intercessor também. Você vai interceder para que Deus fale com as pessoas, para que Deus mude toda a pregação que o pastor, por medo, às vezes, ele esboça alguma coisa, para quê? Para ele ter o que falar. Mas Deus vai e dá um tapa e muda tudo. E eu creio que Deus falou com você e falou comigo também. Falou comigo primeiro. Então, irmãos, é com muita alegria que eu recebo isso de Deus. E Ele tem plano para nossas vidas. Então, curva sua fronte, fecha seus olhos e vamos orar. Porque o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas ainda. E às vezes nós estamos com o nosso pensamento limitado, achando que se a gente perder determinadas coisas, a gente não vai conquistar depois. Então, troque as suas coisas por Jesus. Troque a sua vida retrógrada, a sua vida de pecado, pela vida com Deus. Vai mudar. Aí você vai, daqui a 1 ano, 6 meses, ou um dia, ou 3 anos, que seja um dia, uma semana, você vai testemunhar em algum lugar e falar, olha, realmente eu entendi que não interessa a minha dificuldade. Eu, estando na presença do Senhor, o Senhor se faz presente na minha vida e Ele vem e fala comigo. E Ele dirige os meus passos e me dá direção para onde eu tenho que ir e faz com que a minha vida seja cheia da presença dEle. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por esta mensagem, que ela continue trabalhando no coração dos irmãos, que o Senhor venha abençoar grandemente as pessoas, que tudo ocorra pela sua vontade, Senhor. Que as pessoas possam tirar o eu, a vontade própria e colocar a sua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cuida dos seus filhos, Senhor, fala com eles, dê a direção, Pai. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda na vida dos meus irmãos e na minha vida também. Na minha família, Pai, eu peço que o Senhor cuida daqueles que estão começando, daqueles que ainda não sentiram ainda a sua presença, ainda não se entregaram, ainda não passaram pelo santo batismo, Senhor, o batismo do arrependimento dos pecados, aquele que nós nos arrependemos e nos entregamos, aquele que nós passamos pelas águas de corpo inteiro, Senhor. Então faça isso, Senhor, que os irmãos possam sentir o desejo de estar mais contigo, de estar cultuando mais esse santo nome. Em nome de Jesus, Pai, eu oro em favor de todas as pessoas, aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão com dificuldade, a irmã Maria, Senhor, que o Senhor possa dar uma tranquilidade, que o Senhor possa limpar toda a célula que está querendo morrer, que o Senhor dê vida para ela, que ela possa testemunhar e dar o testemunho na igreja ainda, Senhor, falando em alto tom, Senhor, que o Senhor é Deus na vida dela. Nós sabemos que o Senhor tem propósito para tudo, Pai. Todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor é para que nós possamos crescer mais diante de Ti. Então abençoe a irmã Maria Lúcia, o irmão Buzoni também, Senhor, que ele esteja tranquilo com aquela cirurgia que ele passou, Senhor, que o Senhor venha recuperá-lo, Senhor, diante da sua graça, diante da sua glória, Pai. Dê força para a Ana, Senhor, a Ana que precisa de força, Senhor, esse ânimo aqui, Pai. Fala, Pai, no íntimo da Ana, fala ao ouvido dela, Senhor, sussurrando, Pai, para ela ter ânimo, Senhor, porque o ânimo vem de Ti, Pai. Abençoe a Henriqueta, Senhor, que
que está precisando de uma saúde, Senhor. O presbítero Luiz e a irmã Ângela, Senhor. Essa família que está lá, Senhor. Eu creio que o Senhor vai abençoar, que isso aí não vai se multiplicar, Senhor. Que o Senhor vai dar cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os pastores, Senhor. Aqueles que pagam alto preço, Senhor, para poder brigar com o inimigo pela vida das ovelhas, Senhor. Oh, Pai, cuida de cada um, dê um galardão especial, uma alegria especial, Pai, que nós possamos receber algo precioso, uma resposta daquilo que nós estamos orando, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão empregados também, para que não percam os empregos, Senhor. Abençoe aqueles que estão desempregados, que precisam do emprego. O Senhor abre portas de emprego, Senhor. Abençoe os que estão, Senhor, nas UTIs, nos hospitais, Senhor, de todas as enfermidades, Pai. Eu creio que o Senhor tem grande propósito e que o Senhor leve a gente, Senhor, onde precisar, Senhor, onde as pessoas estão necessitadas, onde elas necessitam do principal, que é a Tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, cuida da Igreja Nova Jerusalém, cuida das outras igrejas também, que um dia nós seremos uma só igreja, Pai, uma só igreja, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Eu te louvo, Senhor, por tudo, Senhor. Glórias a teu santo nome, Deus. Aleluias. Bom, irmãos, eu creio que, não sei se alguns se perderam aí no meio do caminho por ter encerrado. Fico um pouco triste por causa disso, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que a mensagem vai chegar onde ela tem que chegar. Tá? Depois a gente coloca em 2 partes essa mensagem, né? Vamos colocar, o pastor Érico vai colocar no YouTube, aí vai ficar em 2 partes, vamos ver como que vai ser. Mas eu creio que Deus tem todas as ferramentas da palavra chegar. Então ela está chegando. Amém? E irmãos, antes de eu dar a bênção apostólica, eu convido os irmãos para quinta-feira, às 19 horas novamente, o pastor Érico vai ser o ministro que vai pregar a palavra, o pastor. E novamente domingo, né, o pastor Luiz. E eu peço que os irmãos orem para que a gente volta logo para a igreja, porque a gente faz, os irmãos, a comunhão com os irmãos faz muita falta, né? E tem pessoas também que querem, de outros apriscos, né, que querem congregar junto, né? O momento agora é pela internet, mas eu creio que vai ter um momento que nós vamos estar juntos novamente. Amém? Eu gostaria que você levantasse suas mãos, que o amor e o poder de Cristo esteja sobre a sua vida, que você seja abençoado grandemente, que o Senhor te leve para os lugares altos, lugares onde Ele vai te dar proteção, que o Senhor esteja contigo, levante o rosto e te dê a paz, que Ele tenha misericórdia da sua vida. Eu, como ministro do Senhor, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Até a próxima vez.